Hoje nós vamos conversar com Isanete Geraldini Costa Bieski, professora doutora da AGES, que é a Faculdade do Vale do Juruena, localizada lá em Juína. Nós vamos conversar sobre suas teses de doutorado. Ela acabou recentemente de concluir o pós-doutorado, Conhecimento Etnobotânico de Plantas Medicinais na Amazônia Mato Grossense. Vamos falar sobre um trabalho que ela irá apresentar no Congresso Brasileiro de Farmácia. Professora Isanete, prazer tê-la aqui conosco no Repórter Mato Grosso. A senhora é uma farmacêutica, né? Sim. É lógico que o farmacêutico tem um mundo fundo para pesquisar. Por que a senhora escolheu exatamente essa área de fitoterápicos? Sim. Muito obrigado pelo convite e estar aqui falando, né, um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou farmacêutica bioquímica, fiz a minha graduação aqui na Unic e mestrado, especialização aqui na UFMT, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Então, para nós é uma grande satisfação voltar aqui na casa para falar um pouquinho do trabalho. Escolhi essa área de plantas medicinais pela grande importância que é para a população mundial, né? E principalmente para o nosso estado, que é detentor de 3 grandes biomas brasileiros, né? E a grande biodiversidade e mais ainda por saber que lá nas raízes da população que pode estar guardado a cura para muitas doenças, né? Então, a gente tem aí uma missão muito grande de estar buscando para a ciência esse conhecimento e estar tentando validar, né, comprovar cientificamente para que a gente possa aí desenvolver um fitoterápico. Eu sei que o fitoterápico já tem uma pequena participação no SUS. Não sei se existe essa pesquisa, mas comparando toda essa alopatia, homeopatia, a fitoterapia, ela ainda tem o quê? 1%, 2%? Ou ela é muito incipiente ainda? Olha, na verdade, a fitoterapia, ela foi oficialmente introduzida no Sistema Único de Saúde em 2006, através da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E então todos os municípios há quase 11 anos já deveriam ter instituído no Sistema Único de Saúde a disponibilidade desse medicamento para a população. Mas infelizmente a gente tem hoje 5.700 municípios no Brasil, não tem nem 500 municípios que têm algum trabalho realizado com as plantas medicinais e fitoterápicos, né? Aqui na região, por exemplo, Mato Grosso, do que a senhora conhece? Olha, aqui a gente não tem nenhum oficialmente que disponibiliza para a população o fitoterápico, mas a gente tem vários municípios que trabalham com a disponibilidade de plantas medicinais, mas não dentro do SUS, por pastorais, né? Então a gente tem feito um grande trabalho a nível de estado para tentar sensibilizar os gestores para oficializar isso dentro do município. Apesar de já termos 5 leis aprovadas dentro de municípios, mas nenhuma delas ainda está em funcionamento. O que falta exatamente para incrementar a participação do fitoterápico? Então, eu sempre falo que o que falta mesmo é a falta da vontade política, porque a gente já tem as leis, né? Inclusive, eu trabalhei em Cuiabá, no programa aqui, implantando o programa aqui, e a gente não tinha o apoio do gestor para implantar a farmácia de manipulação, mas a gente trabalhava com as questões de educação em saúde, com o uso correto das plantas e a importância dos jardins medicinais. Porém, os gestores não veem isso com uma grande importância e até é estranho porque é uma área que economiza grande percentual de recurso. Realmente é muito mais barato produzir muito fitoterápico. Mais barato. Só para você ter ideia, a gente tem estudo de fitoeconomia a partir de exemplos de outros estados, né, que Ceará, por exemplo, onde um xarope de um fitoterápico chamado, similar ao guaco, de uma outra planta que dá muito mais fácil do que o guaco, ela sai a 1,25 o xarope, né? Então, assim, eu não consigo entender a falta de sensibilidade dos gestores em não implantar, né? Se a gente pudesse fazer um leque assim de 100% das doenças que o SUS pode atender, o fitoterápico, eles poderiam ser empregados em que parte? Olha, quais os limites da utilização de fitoterápico? Ele vai desde da atenção primária até uma boa parte da atenção secundária, né? E eu falo ainda mais, até na terciária. Por quê?
Quando a gente utiliza o fitoterápico, além dele ter muito baixos efeitos colaterais, ele previne muitas doenças, né? Então, por exemplo, o gestor hoje ele não consegue fazer essa análise, mas, por exemplo, se ele tivesse disponível o medicamento fitoterápico, o paciente crônico dele de hipertensão, diabetes, ele não gastaria com internação na atenção terciária, né? Então, a gente pode estar utilizando aí fitoterápico para o controle do diabetes, para a hipertensão, né? Gripes e resfriados nem se conta, né? Verminose, certo? Problemas de cicatrização, né, de pele, e além de também estar introduzindo outros tipos de produtos que nunca um gestor vai disponibilizar para o usuário no SUS. Por exemplo, um shampoo, né? Um shampoo para piolho, né? Que a gente pode estar produzindo a partir de plantas. Não, então, assim, o leque o custo-benefício é imensurável, né? Mas, assim, vale ressaltar que dessa briga toda que a gente vem fazendo há mais de 15 anos no Estado, conseguimos aprovar, através do governador atual, a lei estadual de plantas medicinais e fitoterápicos para Mato Grosso. Foi aprovada agora, final de 2016. Ela ainda está sendo implementada para poder ser instituída a nível de Estado. Parece que o grande problema relacionado ao uso de alguns fitoterápicos é a questão da dosagem. Lógico que quando você trabalha com medicamentos, todos eles são certificados. Para você introduzir um fitoterápico, ele também tem que passar por isso. Você tem que saber exatamente quanto daquele princípio ativo que tem nele vai servir para tal doença. Isso já está bem estabelecido nessas várias plantas existentes? As enfermidades que eu falei são plantas já reconhecidas e validadas cientificamente. Dentro do Ministério da Saúde, a gente tem a relação de 12 fitoterápicos que já estão, inclusive, disponíveis no mercado. Fora isso, nós temos muito mais opções, nós temos mais de 300 espécies que poderia ser introduzida de alguma forma, né, e que a população já utiliza, mas assim, a gente poderia selecionar aí para uso oficial dentro de uma prefeitura 30 plantas que poderia estar sendo disponível com segurança, né? Mas, Sérgio, enquanto isso não vem funcionando, né, com o nosso conhecimento e a nossa sabedoria e a valorização que a gente dá para o trabalho, né, a gente tem tentado aplicar o conhecimento do que a gente aprendeu até hoje na UFMT dentro da academia, né? Então, lá em Juína, na Faculdade de Farmácia, a qual eu coordeno e ministro aula também em outros cursos, a gente tem tentado sensibilizar os acadêmicos para poder estar entrando nessa área, que é tão importante. Então, eu tenho lá 20 alunos de iniciação científica sobre a minha coordenação e a gente tem feito vários trabalhos, artigos, levantando a utilização de plantas para várias enfermidades, como diabetes, hipertensão, hanseníase, cicatrização, né, verminose, dores reumáticas, sistema gastrointestinal. Então, a gente tem, assim, feito essa motivação dentro das salas de aula, que eu ministro a aula para 4 cursos, né, em 5 disciplinas diferentes, e a gente tem feito esse trabalho de sensibilização. A minha meta esse semestre, eu tinha 6 alunos obrigatórios e a minha meta era orientar mais 15. E superei a minha expectativa. Não é fácil, né? É uma sobrecarga grande, mas é com muita satisfação que eu faço esse trabalho lá, sensibilizando os alunos. Além da pesquisa, a gente também faz o trabalho de extensão. A gente vai nas unidades de saúde realizar oficinas com a população para também orientá-los a respeito do uso correto e racional das plantas, dos medicamentos sintéticos, né? E também a orientação, a gente tem toda quarta-feira na feira municipal, uma orientação lá, aferindo pressão da população, fazendo o teste de diabetes, fazendo a sensibilização para o pessoal trazer para a gente fazer o descarte adequado de medicamentos sintéticos, né? Então, a gente tem feito um trabalho de formiguinha, né, para poder estar fazendo com que mais profissionais possam estar atuando nessa área, que ainda eu considero muito incipiente ainda, para que a gente possa juntar forças e cobrar os gestores da aplicação desse trabalho. Perfeito. Eu até estourei um pouquinho já o tempo desse trato da entrevista. Vamos esperar também que a população participe desse trabalho de sensibilização
cobrando dos seus candidatos Sim. políticas nesse sentido. Isso. Todo Ajudaria ano muito. eu falo nas entrevistas que eu vou, né, que os gestores precisam colocar isso nas suas propostas de campanha. Porque a gente tem um dado da Organização Mundial de Saúde, onde 85% da população é adepta a esse trabalho. Então, é um público muito significativo. Transformar isso em votos, Zanetti. Obrigado pelas Eu que informações. agradeço. Ok. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.